Não é de hoje que Zatanna vem enfrentando diversas entidades das trevas, mas essa aqui em específico não só fez Zatanna aprender a lidar com usuários de magia do caos, como também a fez atingir o auge de seus poderes. Sim, Zatanna já enfrentou um Lorde Demônio Caos. Essa criatura do caos nasceu da dimensão sombria. A dimensão sombria é um pedaço da inconsciência de Deus, um pedaço da grande besta. A grande besta veio antes do Overvoid. Lembrando que o Overvoid é, na verdade, a consciência, enquanto a grande escuridão é a inconsciência. Hoje em dia, até considero um retcon, em que, na verdade, é a luz e as trevas, que, na verdade, é apenas a escuridão, né, por ser o inconsciente. Então, é a mesma entidade, é uma mente, né, que criou consciência de si mesma e, assim, dividiu entre a luz, que é o lado consciente, e a grande escuridão, que é apenas a ausência de luz, que é o inconsciente. Pois, como falado na HQ Death Metal de 2020, há muito tempo existia o nada, até que lentamente o nada criou consciência de si mesmo. Daí começou o empurra e puxa entre a luz e a grande escuridão, que é o inconsciente e o consciente. Fazendo um paralelo, na teoria de Jung, o psiquiatra ciente representa o ego que empurra o inconsciente, que são seus desejos profundos cada vez mais para o abismo. Segundo Freud, que também é um psiquiatra, o inconsciente representa o esquecimento intencional, a ausência onde será preenchida por consciência, que são memórias e experiências. Sendo assim, é comum que o consciente queira empurrar isso para o inconsciente. E em resposta, o inconsciente tenta levar esse esquecimento para a superfície, que no caso é o consciente, tentando se manifestar o tempo inteiro. O esquecimento tenta se manifestar, né, no consciente. Aplicando isso, podemos compreender por que, que a luz e a escuridão, sendo a mente, né, dessa entidade, que é a entidade é uma mente em si, estão nessa batalha. Sendo assim, essa região da inconsciência cria, através dos sonhos dessa entidade, que é um pedaço, é a inconsciência de Deus, ela sonha aquilo que o Overvoid, as criaturas do Overvoid, sendo os heróis, os deuses, os próprios demônios, reprimem. Temos como exemplo o Batman que ri. O Batman que ri é tudo aquilo que o Batman reprime dentro de si mesmo, que é o seu traço de manipulação, suas vontades de matar e etc. Ele é tudo aquilo que o Batman tem medo de se tornar. Mas o Batman que ri é apenas uma das criaturas perversas que se formaram nesta dimensão. Essa dimensão serviu por muito tempo como fonte de magia dos deuses de Atlantis. A região de Atlantis, antes de ser aquela que a gente conhece, que submergiu os oceanos, etc., ela era uma região enorme que englobava diversos magos poderosos e uma sociedade tecnologicamente avançada. Esses magos e deuses pegavam os seus poderes dessa dimensão sombria que é a inconsciência de Deus. Porém, quando esses magos, deuses, entraram em conflito, essa dimensão, que na verdade é uma entidade que está adormecida, acordou. E assim, um demônio, um lorde, se personificou, chamado Chaos. Chaos destruiu os Atlantes. Sendo assim, o Chaos passou a servir como uma entidade importante para o equilíbrio cósmico. Ela se localiza no nexus de toda a existência, que no caso é o planeta Terra. Essa entidade faz parte de uma profecia que consiste em, quando ela acordar, toda a realidade vai ser reduzida a zero. E essa entidade é formada por pura magia do caos. Porém, como dito, ela está adormecida. Na HQ de Zatanna, solo, de 1992, por aí, essa entidade submerge, ela acorda. E assim toda a realidade entra em colapso. Como dito na HQ, ela rompeu a realidade. E assim a dimensão sombria e a realidade começaram a entrar em conflito. Sendo assim, Zatanna, que é descendente dos Atlantes, que são os magos supremos e um dos magos mais poderosos a andar sobre a Terra, era a única, até então, que poderia deter essa criatura. E assim, a sua mãe, que por curiosidade, era uma rainha Omomage, e não só uma rainha Omomage, mas uma rainha de Atlantis,
guiou sua filha a descobrir o seu potencial. Então, assim, Zatanna, com um cajado que é de herança dela, deveria há muito tempo ter sido passado para ela, lutou pessoalmente contra esta entidade. Zatanna foi poderosa o suficiente para conseguir manter a realidade que estava sendo completamente anulada pela magia do caos e ainda lutar contra esse demônio. E esse demônio, vendo a Zatanna atrapalhar os seus planos, rompeu mais ainda, levando Zatanna para sua dimensão. Ou seja, Zatanna lutou contra esse demônio na dimensão, e não somente contra ele, contra os demônios que estavam ali. Portanto, Zatanna precisou bolar uma estratégia e ela invocou os seus próprios aliados, que são demônios que já vinham atormentando desde o início dessa HQ, e pediu a ajuda deles, os forçando, na verdade. E assim Zatanna foi para o centro deste demônio, e como ela está ligada à natureza e toda a cosmologia, ela conseguiu se conectar com o equilíbrio cósmico. E assim, o demônio do caos se acalmou, e todos os ataques caóticos direcionados a Zatanna conseguiu dissipar, pois ela, como dito, atingiu o potencial de seus poderes, que é o equilíbrio cósmico. Ou seja, ela conseguiu fazer com que a dimensão, o caos, se dissipasse ou diminuísse a potência do caos, considerando que ela lançou feitiços de equilíbrio. E assim ela foi para o centro dessa criatura, desse demônio, e não somente trouxe o equilíbrio de volta, mas conseguiu fazer com que a criatura perdesse o seu propósito caótico e retornasse para o centro de toda a existência, adormecendo novamente e impedindo o apocalipse caótico que levaria da realidade à extinção. A Zatanna, no final, ela menciona que ela finalmente, apesar de um preço que ela pagou, porque uma amiga dela, que era do coven dela, acabou morrendo durante esse ataque dessa entidade, a Zatanna conseguiu se conectar com toda a natureza. Então agora ela compreende os seus poderes como um todo, ela compreende a sua ancestralidade, e ela fala que finalmente está ligada ao equilíbrio, atingindo assim o seu auge. Depois, se vocês quiserem, podemos fazer um vídeo do porquê que a Zatanna não tem mais essa capacidade de se conectar com o todo. Bom, fica ao critério de vocês. Deixem nos comentários se vocês querem um vídeo sobre esse assunto. Esse é o Discoven e bye!